Graça e paz de Jesus, meu irmão. Amém? Amém? Tá aí ainda não? Que bênção, que bênção. Bom estar aqui mais uma vez para a gente falar da palavra. E eu tenho me dedicado nas últimas semanas a pensar a respeito da oração. Eu falei a última vez que eu tive aqui a respeito da oração do Jabes. Se você lembra, a gente tentou ler entre as entrelinhas daquilo que é conhecido na Bíblia como a oração de Jabes. E hoje eu queria analisar com você, falando de oração mais uma vez, a oração de um outro personagem, a oração feita por Abacuque. E eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Abacuque, para a gente falar sobre a oração que ele fez. Abacuque está lá no meio da Bíblia. Então você pode abrir. E antes de a gente falar sobre a oração do Abacuque, eu queria convidar você a orar, pedindo para que Deus fale com a gente. A Jo usa a Bíblia de papel ali, é mais difícil de achar. O Abacuque não é. Tá. Crente é crente, né, filha? Crente é crente, né? Mas Abacuque não é fácil. A pessoa que acha Abacuque rápido está familiarizado com a Bíblia, viu? Abacuque, essas coisas assim, é difícil de encontrar. Mas vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse domingo, por essa manhã, pela tua bênção, pela graça do Senhor, ó Deus, que nos conduziu até esse lugar, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de ser encontrados pelo teu Espírito Santo. Que essa manhã seja, como está sendo já, ó Pai, gloriosa, que a tua voz, Deus, encontre os nossos ouvidos como uma boa terra, e que a gente aprenda do Senhor, ó Deus, que é manso e humilde de coração. Que as tuas palavras, ó Pai, que edificam, que exortam, que consolam, encontrem espaço no nosso coração. E à medida que a gente for lendo textos, ó Deus, que o teu Espírito Santo vá falando, vá silenciando, Deus, as vozes que estão na nossa mente, no nosso coração. E que ao sair daqui, ó Deus, a nossa vida esteja tão cheia da tua presença, que a gente se perceba diferente, que a gente veja que tudo está diferente, que a gente ainda continua com os mesmos dilemas, que as coisas ainda nos afligem, ó Pai, mas o nosso coração está diferente. Há uma paz do Senhor que excede todo entendimento em nós. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, pedindo que fale conosco. Amém. Amém. Oração talvez, para mim das disciplinas espirituais, a segunda mais difícil. Se você é novo, disciplinas espirituais são aquelas coisas que os cristãos fazem, que os caracterizam como cristão, e que são mandamentos, é quase como exercícios, o respirar que a gente faz, os processos metabólicos. Para um cristão, as disciplinas espirituais são esse tipo de coisa. E tem várias, né? A oração é uma disciplina espiritual, jejum é uma disciplina espiritual, a caridade é uma disciplina espiritual, a leitura da palavra e o meditar na palavra é uma disciplina espiritual. Para mim, a oração é a segunda mais difícil, fica atrás só do jejum. O jejum é a mais difícil de todas. E a oração é a segunda mais difícil, porque oração é essa coisa que, não sei para você, mas para mim, que eu faço pouco, que eu acho que eu deveria fazer mais, que eu me incomodo porque eu deveria fazer mais. E do pouco que eu faço, às vezes eu olho para a minha oração e falo, isso é uma oração ruim, hein? Que oração ruim. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Muitas vezes acontece assim. Eu estou orando, e eu estou ali elaborando a minha oração, né? Estou falando. E lá pelas tantas, eu penso assim, falo, mas que oração é essa? Aí eu volto. E eu começo a orar de novo, assim como quem diz, não, apaga. Tipo a Maria que fala isso, né? Ela fala assim, faz de conta que isso aí não aconteceu. E daí vamos começar de volta. As minhas orações às vezes acontecem assim. Porque eu estou orando e lá pelas tantas eu fico pensando, como Deus deve estar ouvindo a minha oração, e se eu fosse Deus, né? Olha só, olha que loucura. O que eu estaria achando daquilo ali que eu estou orando? E daí eu falo assim, não, mas não dá para orar isso aqui.
E aí eu vou nessa confusão, e daí eu paro de orar, falo, não, vou melhorar, a hora que eu tiver um negócio melhor, eu oro melhor, daí, porque agora estou orando mal demais. E aí vai, e daí eu volto e tal. E o Abacuque teve uma oração complicada. A oração de Abacuque não é fácil. A gente conhece a parte glamourosa da oração de Abacuque, né? Esse grande livro aí de 3 capítulos, tem no final dele a parte glamourosa da oração de Abacuque. Mas a oração de Abacuque não começou no capítulo 3, ela começou no capítulo 1. E se você for ler Abacuque, capítulo 1, versículo 2, você vai ver um cara reclamando muito. Olha o que diz aí, capítulo 1, versículo 2 até o 4. Até quando, Senhor? Olha a audácia. Eu tinha um cliente que falava, é muita audácia de um desinfeliz desse. Abacuque é um desinfeliz. Ele é audacioso, e olha o que ele diz: até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Havia uma queixa. E é legal, pelo menos no Antigo Testamento, eu gosto do Antigo Testamento por isso, porque Deus respondia rapidamente. As minhas queixas normalmente não são respondidas assim bem rápido, mas aqui era respondido rápido. Daí você pega o mesmo capítulo, um pouquinho, linhas abaixo aí, Deus já responde para o Abacuque, capítulo 1, versículo 6. Resposta de Deus: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. A resposta de Deus à queixa do Abacuque foi o seguinte: eu vou mandar os babilônios. E eu vou mandar os babilônios, irmão, significava assim, cara, eu não sei, eu acho que você não sei o que está acontecendo, Deus, com o Senhor. E Abacuque diz isso para ele, porque olha aí o versículo 13 agora. Abacuque respondeu a Deus depois de Deus dizer que ia mandar os babilônios. Os babilônios eram pior. Então Abacuque está dizendo assim, nós estamos numa situação deplorável, Deus, aqui, tá? A nossa situação é terrível. E Deus fala, e Abacuque vai além, né? E diz assim, o senhor não está vendo? O senhor dormiu? O que aconteceu? E Deus fala, não, estou vendo. Vou mandar os babilônios. E aí o Abacuque fala assim, puxa, mas acho que o senhor não viu mesmo. Inclusive, o senhor nem está ouvindo que eu estou orando, dizendo que a coisa está ruim, o senhor vai mandar os babilônios. E Deus respondeu Abacuque respondeu para Deus de um jeito mais polido: os teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal. Ou como está dizendo assim, Deus, o senhor tem olhos bons, né? O senhor falou dos babilônios, é porque o senhor não consegue enxergar, teus olhos são... O senhor só vê o bem. Abacuque está sendo polido. Não podes tolerar a maldade, seus olhos são bons. Por que toleras esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos que ele? E Deus responde para Abacuque de novo, aquilo que é uma confissão de Deus, ou uma defesa de Deus, dizendo assim, Abacuque, eu sei, cara, deixa comigo um pouco, você fica... Deus respondeu para ele dizendo, Abacuque, eu sei da Babilônia também, fica tranquilo. E aí você virando a página da tua Bíblia, você vai para o capítulo 2, o que a teologia chama de os 5 ais de Deus a respeito da Babilônia. E Deus diz assim, eu vou usar a Babilônia para disciplinar Israel, para disciplinar Judá, mas eu também vou disciplinar a Babilônia. E aí depois você pode ler na tua casa, porque senão vai ficar muito extenso aqui o contexto histórico, mas tem 5 ais de Deus condenando os pecados da Babilônia. E aí Abacuque, quando olha para isso, ele fala assim, pô, entendi. Ah, então tá bom. E aí ele começa a orar a Deus com base na perspectiva de ter entendido aquilo que Deus está fazendo. Abacuque capítulo 3, versículo 2, Abacuque vai falar e pedir por um avivamento. Ele diz, Senhor, ouvi da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo.
Em tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí lá no finalzinho do capítulo 3, então Abacuque faz a famosa oração de Abacuque. Mesmo não florescendo a figueira, versículo 17, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Essa é a famosa oração de Abacuque. Mas ele precisou passar por um processo. E você sabe que existem vários tipos de oração. Existe oração de gratidão, existe oração de louvor, existe oração de intercessão, como a gente fez agora aqui quando o Marcinho pediu, a gente ora pelo nosso irmão. Mas para a maioria de nós, irmãos, a gente precisa ser sincero, a oração surge desse coração do Abacuque. A oração surge dessa queixa que a gente tem. Nós oramos, basicamente, porque a gente se sente angustiado por alguma coisa. Eu não sei quanto a você, mas para mim é assim. E essa angústia do Abacuque está clara aqui nos textos. Lá no capítulo 2, no final do versículo 1, ele vai dizer o seguinte: ele fala toda a situação para Deus, ele fala como é que está, e Deus fala que vai mandar a Babilônia, e vai, e ele está angustiado. E ele diz o seguinte, finalzinho do versículo 1 do capítulo 2, eu aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. No final das contas, tudo somado e subtraído, a oração nasce de uma queixa. A gente tem uma demanda, a gente tem a sensação de que as coisas estão fora do lugar à nossa volta, e a gente vai até Deus, na expectativa, aqui na mesma expectativa do Abacuque, você vai para Deus e você fala, e daí você se coloca, como ele disse aqui, eu vou me colocar na torre de vigília, e vou ficar esperando que resposta Deus dará para a minha queixa, porque a gente tem essa sensação de que Deus não está vendo, Deus não está vendo, porque se estivesse vendo, estaria fazendo algo a respeito, e não está. E aí você começa a ver que as coisas não mudam, que a situação não muda, e que você precisa de intervenção divina, e Deus não faz nada, então você vai e se queixa. E quando você se queixa, você espera que Deus faça o que fez com o Abacuque, diga para você assim, estou vendo. E eu simpatizo com o Abacuque, porque Deus pode até dizer que está vendo, mas às vezes Deus fala que está vendo, você tem a sensação de que Deus está vendo, mas a solução que Deus apresenta para aquilo que você está pedindo, normalmente não é o que você quer, né? E aí você fala assim, não quer dar uma olhada de novo? Eu acho que o senhor deveria olhar de novo, porque mandar Babilônia não tem nada a ver. Acho que o senhor confundiu o e-mail, está respondendo o e-mail de outro, sabe quando você recebe uma mensagem no WhatsApp errada? Esses dias o pessoal me mandou, Francisco, Álvaro, tal, falou um monte de coisa. Daí, falei, não sou Álvaro. É tipo, a gente orou para Deus e Deus deu uma resposta. Daí você fala assim, pô, não sou o Álvaro. Isso é a oração do Álvaro, eu acho. Babilônio? Que Babilônio? Babilônio? Eu estou falando aqui que nós estamos mal, cara. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Eu estou gritando socorro, o senhor não ouve. Aí quando o senhor fala alguma coisa, o senhor fala de Babilônia. Eu não quero saber de Babilônio nenhum. Essa é a experiência da oração. Porque se é verdade que a oração normalmente nasce numa queixa, é igualmente verdade que a oração se desenvolve com base em soluções. Certo? Porque nós não apenas oramos apresentando queixas, a gente ora apresentando queixas e oferecendo soluções. Seria tão maravilhoso, Deus, que o Senhor assim fizesse. O teu nome seria glorificado. Toda a terra teria paz. Não quero saber de conversa de Babilônia, mais ou menos assim, Deus, a situação está caótica, o pessoal abandonou, está terrível, a minha situação está assim, está assado, tão bom seria, Deus, se o Senhor me arrumasse um novo emprego, alargasse as minhas fronteiras, me desse mais dinheiro, meus problemas, por exemplo, seriam resolvidos com mais dinheiro, Deus, é tão simples, mas o Senhor insiste com essas coisas, de ficar me ensinando coisas, eu não quero aprender nada, eu quero, né? A oração nasce de queixa e se desenvolve
com base em sugestões. Agora, é um negócio estranho isso, irmão, porque eu fico pensando às vezes, não sei se você já pensou isso, mas já parou para pensar se Deus compartilhasse a onipotência dele com a gente, pelo menos um pouco. Então Deus decidiu agora que compartilhará uma dose da sua onipotência. Onipotência, para quem não sabe, é essa capacidade de fazer o que quer. Então, tudo que você quer, você faz, você pode fazer, você tem recursos e capacidade para fazer o que você quer. Só o nosso Deus é assim. Mas já imaginou se Ele compartilhasse isso com a gente? Já imaginou se por um descuido, Deus apertasse um botão errado e toda a humanidade tem um pouco de onipotência? Deus te deu uma varinha e agora você tem onipotência. A mulher começa a falar e você... A criança faz bagunça e você... O chefe vai te mandar embora e você manda ele embora e fica no lugar dele. O Supremo Tribunal Federal toma uma decisão e você muda. Você agora é onipotente, você tem a mão de Deus. A mão de Deus está aqui, literalmente. Tipo, você pode dizer, aqui a mão de Deus. Já imaginou esse mundo aí? Em um mundo como esse, eu chego à conclusão que 90% das pessoas parariam de orar. Se Deus fizesse isso, a gente parava de orar. Vamos ser honestos. Se Deus compartilhasse conosco a capacidade da gente fazer o que a gente quiser, a gente para de orar. Porque a nossa oração se desenvolve na queixa. Ela nasce na queixa e desenvolve na sugestão. Se Deus te desse a capacidade de resolver as coisas à sua maneira, você não orava mais. A gente precisa ser realista. E isso, quando eu pensei nisso, me coloca diante de uma sentença terrível. Eu coloquei em outra cor. Porque, assim, eu pensei, falei, mas é mesmo. Eu acho que é. É errado dizer isso em voz alta, mas é. A maior parte das nossas orações, irmãos, é prepotência em relação a Deus. A maior parte das nossas orações é prepotência em relação a Deus. A gente ora apresentando queixas e oferecendo soluções. E depois que a gente termina de fazer isso, a gente levanta e vai embora. Diante disso, viu? Porque eu penso em oração bastante, é difícil para mim, por isso que eu fico. Eu fiquei tentando elaborar, olhando para a oração do Abacuque, olhando para a Bíblia, olhando para mim, olhando para as pessoas que estão na minha volta. O que seria, talvez, então, o significado de orar? Ou melhor do que isso, o que seria a utilidade que nós temos em orar? Por que nós devemos orar, então? Se boa parte das minhas orações nasce de uma queixa e se desenrola nas minhas sugestões, e isso acaba desaguando em prepotência em relação a Deus, como orar? Por que orar? Qual é o significado de orar? E eu vou tentar responder isso em 6 pontos. O primeiro ponto é, orar é derramar o coração para Deus. Porque, olhando aqui para Abacuque, uma coisa fica clara, ele não tem medo de falar o que precisa ser falado. Então, orar, em última instância, é derramar o coração para Deus. É você entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho e falar para Deus, sem fazer que nem eu. Eu, quando pus isso aqui, eu falei, eu preciso parar com isso. Sem formular. Deus não gosta de orações formuladas. Deus não gosta de orações formuladas. Deus não gosta de orações ensaiadas. E eu vou te dizer um negócio, irmão. Eu acredito nisso, eu não sei por que eu ensaio, mas eu acredito que Deus não gosta de orações formuladas. Deus nunca vai ficar magoado por uma oração. Já imaginou? O anjo está passando e Jesus está meio chateado no céu. Tá? E o anjo pergunta, o que foi, Jesus? O cara ali orou, falou umas coisas para mim que me deixou meio chateado. Fiquei magoado com ele, estou meio triste.
tem, né? Não tem, né? A gente falando assim não fica estranho. Você fala, pô, não tem. Jesus vai ficar chateado com o que eu falei. É muita pretensão. Você fala, eu tenho a capacidade de falar coisas para Jesus que vai magoar o coração dele, vai ficar ferido. Passará dias triste, quem sabe chorará. Não. Eu acho que talvez, sei lá, eu não sei o que ele sente, mas chateação e mágoa não é. Não, porque ele falou que não acredita tanto em mim assim mais, que ele acha que eu não estou vendo as coisas, e daí eu estou vendo, estou fazendo tudo para esse ingrato, e ele fica me falando essas coisas em oração. Não tem, irmão. Jesus não fica magoadinho. Então, a gente tem que falar. E isso é tão claro que a gente esconde certos sentimentos em oração. Eu, por exemplo, não tenho condições de falar para Deus, deveria ter, que vez por outra, eu vejo algumas coisas que eu fico pensando, Deus, será que o Senhor existe mesmo? Será que o Senhor existe de verdade? Porque tem hora que eu não consigo acreditar, assim, acreditar mesmo, assim. Tem hora que eu fico, mas não dá, me falta uma coisa. Outro sentimento que a gente esconde para Deus, você já orou para Deus dizendo assim, Deus, eu estou sentindo inveja daquele irmão lá. Sou tão invejoso, meu Deus do céu, que coração invejoso é o meu. Misericórdia, Jesus, arranca de mim esse coração. Já orou, não? Para Deus dizendo isso? Você já orou para Deus dizendo assim, Deus, eu estou com raiva. Se eu pudesse, eu mataria esta pessoa. Eu sinto tanta raiva que eu tenho vontade de matar essa pessoa. Que raiva. A gente esconde. Aí a gente vem orar, e Deus não gosta de gente fingida. Eu tenho certeza disso, porque ele ficava com umas pessoas que falavam coisas ruins para ele. O Abacuque, ele tem toda a paciência do mundo para atender o Abacuque. O Ananias e Safira, ele mata de uma vez, porque ele não aguenta. O Abacuque fala assim, você não está vendo, Deus? E ele fala, estou vendo, vou mandar os babilônios. Que Babilônio, cara? Acorda. Não, calma, cara, eu vou cuidar dos babilônios também. O Ananias e Safira com a oferta toda, não quero, cara. Mata esses caras. Acabou, não aguento isso aqui. Esse fingimento não aguento. Já imaginou, irmão, se a gente fosse ser transparente com Deus? E aí você está numa reunião aqui e todo mundo que sobe aqui fala assim, não, estou sentindo a presença de Deus e tal, a gente vem aqui. Já imaginou se você viesse aqui orar e falar, Deus, não estou sentindo nada. Todo mundo sentindo, eu não sinto nada. Mas é esse coração, orar é isso aqui. É derramar a Deus esse tipo de coisa. Fala, Deus, eu não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada, não sei o que eu tenho que fazer, eu estou perdido. A gente tem que romper com esse mecanismo de ir falar para Deus, começar a orar para Deus, pensar e estar sentindo um monte de coisa, começar a formular e falar assim, puxa, mas se eu falar desse jeito, Deus vai ficar chateado, e aí você arrefece e cai no clichê. Deus, o Senhor é bom, sabe amar, o Senhor é maravilhoso, que graças a Deus. Não era isso que você queria falar. Não era isso. Você queria falar que Deus está cego, surdo e mudo. Então, o Abacuque nos ensina aqui que orar é derramar. Derramar. Às vezes fala assim, mas derramar é meio que quase que vomitar. Isso é orar. A segunda coisa maluca da oração para mim é que orar é pedir a Deus aquilo que sabemos que Ele quer nos dar. Então assim, você ora pedindo para Deus aquilo que Deus quer dar para você. Isso é orar. E aí, 1 João 5,14 diz o seguinte, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E eu sempre me perguntei isso, mas então vamos lá, Deus quer me dar, eu preciso, para que orar? Não é mais fácil Deus só me dar? Já se perguntou isso, não? Se Deus tem bênção para dar para mim, eu perguntar para mim, quer ser abençoado? Estou sempre querendo, vamos já deixar uma resposta definitiva, pela vida inteira, assim, toda vez que o Senhor quiser me abençoar, estou sempre querendo, tá? Já vamos deixar certo, não precisa nem me perguntar de novo, vai que eu não escuto,
né? Eu mesmo escuto um monte de coisa que me falam. Vai que Deus me perguntou, quer ser abençoado? E eu estava prestando atenção em outra coisa. Então já vamos deixar certo. Toda vez que o Senhor quiser me abençoar, eu quero. Não precisa me perguntar de novo. Já vamos negociar antes. Mas aqui é a beleza da coisa, porque orar é pedir para Deus aquilo que Ele quer nos dar. Por quê então? Porque o nosso Deus, Ele acaba sendo gentil. A Bíblia diz que até a salvação, que é algo maravilhoso que Deus quer nos dar, Ele está na porta batendo. E você tem que abrir. E aí você sabe por quê? Porque a maior parte do tempo, a experiência da oração não é a gente pedindo coisas que Deus quer nos dar. A maior parte da experiência da oração nas nossas vidas é a gente pedindo a Deus as coisas que a gente acha que precisa. E aí eu sempre imagino as conversas no céu, né? Jesus olhando, o cara pedindo, e o anjo pergunta para ele, fala assim, e aí, vai fazer? Não posso. Mas você não quer abençoar ele? Eu quero. Mas ele não quer. Então tem que esperar ele querer o que eu quero, para daí eu poder dar para ele. Porque senão ele não adianta. Ele está numa fase tão complicada que o que ele quer não é bom para ele. E se eu der o que ele precisa, ele estraga. Aí então nós temos que esperar. Temos que ficar esperando. Sabe como que é isso? Lá em casa eu ensino matemática para a Helena. É uma tarefa dificílima. Não é fácil, porque a vocação dela não é com os números. Ela tem inúmeras habilidades, mas não envolvem os números. E é assim, você já pensou, não sei se você já passou por essa experiência, uma das coisas mais difíceis é você ensinar para uma pessoa aquilo que é óbvio para você. Por exemplo, 3 mais 1 é 4. Como que é 4? Eu não sei, cara, é 4, entendeu? É tipo, quando eu falo 3 mais 1, para mim é 4. É aquele videozinho que tem do menininho, 3 mais 1, 38. Que 38, cara? Como é que chega em 38? Não tem como. Não existe como chegar em 38. 3 mais 1 não tem como chegar em 38. Eu tente fazer, como que chega em 38, 3 mais 1? Não tem como. E como que 3 mais 1 é 4? Porque é, cara. Simplesmente é. 3 mais 1 é 4. A gente sabe que é 4. Você não sabe como você sabe que é 4, mas você simplesmente sabe que é 4. E daí então eu estou ensinando a Helena lá, agora divisão, com o resto. Cara, que coisa difícil. Aí nós vamos tal, e eu quero dar para ela a resposta, o meu sonho da minha vida é dizer para ela, é tanto. É Deus, entendeu? Eu quero que ela passe de ano, vai ser bom para ela, vai ser bom para mim, que eu não vou precisar pagar tudo de novo. Todo mundo quer, tá bom demais assim, entendeu? Vou dizer para você, filha, é tanto, entendeu? 15 dividido por 3 é 5. Põe ali na caixinha, 5. E daí a gente fecha o caderno e vai dormir. Só que eu não posso, cara. Eu não posso porque ela precisa entender a lógica por trás da coisa. E aí eu lá, tentando também aprender a lógica por trás, porque eu também não sei qual é a lógica de que 15 dividido por 3 é 5. Eu também não sei. Também estou tentando entender. Estou lá, né? Conversando com ela. E assim é Deus. Você está orando lá e Deus falando assim, não é isso que você precisava pedir, cara. Pelo amor de Deus. Deus falando, pelo amor de Deus. Você precisava pedir outra coisa, cara. Outra coisa. Eu estou aqui desesperado para dizer para você assim, ó, eu quero te dar. Estou na mão, eu quero dar para você, mas peça. Pelo amor de Deus, peça. Peça certo. Peça o que você precisa, cara. Você está no processo aqui, ó. Aprenda, pelo amor de Deus. Então, orar é a gente pedir para Deus aquilo que Ele quer dar. Entendeu? Agora você aprendeu por que Deus não pode dar já para a gente? Porque a gente precisa aprender. Que a gente precisa, senão a gente estraga. Isso nos leva para o próximo ponto. Então, se orar e pedir para Deus aquilo que Ele quer nos dar, orar também é um exercício de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E não é fácil. Não é fácil. Mateus capítulo 26, versículo 42, você vai ver Jesus orando, inclusive, que Ele orava muito. Acho que a coisa que Ele mais fazia era orar. E também é doido, né? Parênteses aqui, nem tinha pensado nisso. Mas Jesus, que era Deus, orava também. Todo mundo tem que orar, não tem jeito de não orar.
Jesus retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Isso aqui é difícil. Isso aqui não é fácil. A experiência de Jesus no Getsêmani é, sem dúvida nenhuma, a maior experiência de rendição da nossa vontade à vontade de Deus. E isso é muito difícil, porque eu tenho um palpite do porquê que é difícil, além da nossa natureza, né, caída. É porque no inconsciente coletivo, assim, criou-se a imagem de que a vontade de Deus é ruim. A vontade de Deus é ruim. É tipo assim, você quer uma coisa, entendeu? Aí alguém sugere para você assim, vamos orar para ver qual que é a vontade de Deus. Você fala, agora ferrou. Vamos orar para ver qual que é a vontade de Deus, significa que ferrou, entendeu? Porque assim, parece que a vontade de Deus é sempre outra. Deus é aquele estraga prazer, o cara chato. Puta cara chato, o cara chega ali e fala, todo mundo queria aqui, o cara, não quero. Esse é o inconsciente coletivo. A gente não fala porque é ruim falar. É ruim falar. É ruim falar. Mas você, assim, quando alguém sugere para você, ore a Deus pedindo qual que é a vontade de Deus para a tua vida, você já fala, mas daí, eu não sei qual que é a vontade de Deus, eu sei que não vai ser a minha. É tipo assim, a gente tem isso. A vontade de Deus eu sei que não é minha. Então, eu tinha essa vontade, né? Eu só queria isso aqui, mas se eu for orar pedindo vontade de Deus, já vou abandonar de uma vez, porque já não vai ser a minha. Vamos ver outra coisa. E a outra coisa vai ser ruim, cara. Esse é o inconsciente. Só que você vai para a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas não é fácil. Não é fácil. Então, esse exercício de submeter a nossa vontade à vontade de Deus é doloroso. E a oração é isso. Você lembra que na outra vez que eu falei aqui da oração de Jabes, eu falei do Jacó, né? O Jacó lutou com Deus. Isso também é um outro paradigma da Bíblia, porque o Jacó lutou com Deus para ser abençoado. Aí você olha a frase, Jacó lutou com Deus, lutou, literalmente, brigou com Deus para ser abençoado. Você já pensa assim, fala, nossa, mas que Deus é esse? O cara tem que brigar para ser abençoado, tem que sair na mão com o anjo. Será que Deus tem má vontade para abençoar uma pessoa que quer ser abençoada? É estranho ler isso. E Jacó lutou com o anjo e disse, não te largo enquanto você não me abençoar. E o anjo, porrada na coxa dele, e ele manco e tal. Falou, mas que coisa, que loucura. Mas sabe o que acontece, irmão? A briga aqui não é pela bênção. A briga não é pela bênção, Deus quer abençoar. Só que Deus quer abençoar Jacó nos termos de Deus. E Jacó está lutando porque ele quer ser abençoado nos termos dele. E aí dá briga. A briga aqui, na verdade, não é pela bênção, a briga é para pegar o Jacó e colocar ele no cano da bênção, entendeu? E aí ele não entra no cano, e o anjo está, luta e tal, vai Jacó, pelo amor de Deus, cara, vai, é aqui, ó. A briga não é pela bênção, a briga é para pegar a vontade de Jacó e colocar no prumo. E aí é difícil. E essa é a nossa briga também. Essa é a nossa briga. Porque é esse coração transformado que Deus quer criar em nós. Esse coração que apara arestas e coloca a nossa vontade sujeita à vontade de Deus. E aí eu vou te falar, meu irmão, com todo o coração. Imagine a seguinte oração. Você ora lá no teu quarto e fala tudo o que você quer. E aí Deus fala, como falou ali para o Abacuque. Não vai ser assim, vai ser assim, assim. Você fala assim, entendi, Deus. Mas eu posso fazer uma última solicitação? Eu gostaria que o Senhor reconsiderasse. Qual parte? Tudo que o Senhor falou para mim, eu gostaria que o Senhor reconsiderasse. Eu gostaria, de fato, que o Senhor seguisse o meu plano aqui, ó. Porque o meu plano é bom, perfeito e agradável. Irmão, se a oração é isso, se a experiência da oração é isso, eu não sei se vale a pena orar. Se a nossa experiência com Deus se resumir a tentar
forçar e ficar lutando com Deus, que nem Jacó, para tentar de algum jeito fazer Deus abençoar a gente nos nossos tempos. Francamente, eu acho que é uma luta em glória essa aí. Não vale a pena. Não vale. Porque as pessoas que se submeteram a entrar nesse cano apertado da vontade de Deus, escreveram coisas maravilhosas quando saíram do outro lado. Paulo passou por isso, e do outro lado do cano ele escreveu: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? A Ele a honra, a glória, o domínio, o poder para sempre. Amém. A vontade de Deus é que te faz dizer isso. A tua vontade vai mudar amanhã, e de novo, e de novo, e de novo, e você vai estar brigando com Deus para sempre. Ou como disse Jeremias lá das listas vazias: clama a mim, eu vou responder a você coisas grandes e insondáveis. Você não sabe, você não conhece. Não limite a Deus. Pegue a tua vontade e já vá colocando no cano. Fala: Deus, vai, vamos então, vamos. Vai, faz a tua vontade. É difícil, não é fácil, é muito difícil. E é difícil porque orar, o quarto ponto, orar também é aprender a desejar. A gente deseja errado, irmão. Olha o que diz o Salmo 37:4, Marcinho já leu aqui: deleita-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Isso significa então que Deus dará tudo que você desejar? Não. Isso significa outra coisa, porque a oração é a gente colocando a nossa vontade junto com a vontade de Deus. Então, deleitar-se no Senhor e Ele considerar todo o desejo do teu coração, não significa que você vai ter tudo que você deseja, significa outra coisa. Significa que você vai desejar tudo que Deus tem para dar. A explicação por trás desse versículo é que de tanto se deleitar no Senhor, a gente vai aprendendo a desejar. Então é um exercício, você vai se deleitando no Senhor, você vai ficando feliz, você vai, você vai começando a aprender a desejar. Porque no fundo o nosso problema é que os nossos desejos é que são errados. E esse negócio de se deleitando no Senhor, aprendendo a desejar, é um negócio difícil, porque demora. Demora. Não é rápido. Se deleitar no Senhor não é rápido. Não é nem um pouco rápido, demora demais. E me permita dizer, irmão, por que demora? Demora porque a gente é uma espécie, me desculpa dizer isso, de um viciado. A gente é viciado. A gente é viciado em querer que Deus faça o nosso desejo. E aí quando você chega para Deus e fala assim: Deus, me abençoa, que Deus fala assim: te abençoo. Mas vai me abençoar mesmo? Foi fácil, eu nunca tinha chegado nessa parte. Sim, vou te abençoar, mas vou te abençoar nos meus termos. E quais são os teus termos? São meios diferentes dos teus. E aí Deus vai falar para mim e para você assim: é que você, cara, é viciado em querer coisas que te deem prazer. Eu sou o contrário. E o que eu coloco, Deus, então, no lugar das minhas orações? Começa a colocar a minha vontade. Fala: mas daí é difícil. O que acontece? Começa a dar crise de abstinência, entendeu? O cara começa... Aí você vai orar, você fala assim: puxa, eu não vou orar pedindo isso aqui, eu vou orar pedindo para Deus a vontade dEle. Mas eu queria tanto pedir para Deus resolver o meu problema. Vai dando crise de abstinência. E Deus vai trabalhando, vai tomando tempo, vai trabalhando. Até que lá pelas tantas, você já não tem mais as abstinências. Você já está com o coração inclinado para aquilo que Deus tem para falar para você. Você já está começando a desejar coisas diferentes. É igual ao cara que fuma. A bênção dele não é o primeiro dia quando ele para de fumar. A bênção dele é quando ele toma café e não sente vontade de fumar. E aí o cara olha e fala assim: cara, por que você não fuma? Não tem nem vontade. A oração é essa coisa que vai transformando o nosso desejo. E aí a gente já não fica mais pedindo coisas para Deus, mas não porque a gente está fazendo um exercício mental e força para não fazer, não. É porque a gente passou pelo processo da libertação.
E agora a gente já está desejando certo. A gente já está desejando o que Deus deseja. Veja se não é isso. Olha o que diz Tiago, capítulo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Você vai falar para o Tiago, peço sim. Ele fala, pede, mas pede errado, olha o que ele diz. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seu prazer. Então, a oração serve não para alcançar o que você deseja, mas a oração serve para você desejar o que Deus tem para dar. E aí é bom, porque daí você fica feliz. Quinto ponto, eu estou quase acabando. Orar, irmão, é alinhar a nossa mente e o nosso coração, a mente e o coração de Deus. Filipenses capítulo 4 diz para nós o seguinte: 4 e 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A gente vive desalinhado. Eu sou assim. Muito menos agora, já fui muito mais no passado, mas eu ainda às vezes o meu carro começa a puxar para a direita, assim, tô tudo desalinhado. O desalinhamento é essa sensação que você tem durante o dia, às vezes que alguma coisa está fora do lugar e você começa a ficar irritado. Comigo acontece assim, por exemplo, eu estou ficando ansioso, aí eu tenho que decidir alguma coisa, eu não consigo decidir, e aí eu mudo de ideia de manhã, de noite eu já quero outra coisa, daí eu fico pensando, e eu penso, e aí a coisa começa a virar uma coisa aqui, e daí eu começo a ficar irritado. Quando acontece isso comigo, que eu me vejo irritado, e eu falo assim, cara, mas eu estou irritado, e daí eu brigo com as pessoas que estão na minha volta, e tal, eu falo, cara, eu estou começando a ficar desalinhado. Nessa hora, sabe o que você precisa? Orar. É nessa hora aqui, que você se irritou, não sabe por quê. Você está começando a sentir um aperto, assim, que está virando uma falta de ar. Você fala, ora. Ora, porque na oração você vai colocando a tua alma, teu coração, teu pensamento, e você vai convergindo a Deus. Você vai colocando assim, ó. É o salmista no Salmo 42. Porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Ele não estava, a oração dele não era nem para Deus, era para ele mesmo. Você já pensou, você já reparou nisso? No Salmo 42, o salmista ora a quem? A ele mesmo. Porque você está batida da minha alma, porque está perturbada. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A oração é isso, a gente alinhar a nossa mente, o nosso coração a Deus. Não é você chegar lá e começar a perguntar, Deus, por que eu estou tão irritado? Você fala assim, Deus, eu estou me vendo irritado. Eu estou me vendo ansioso, eu estou me vendo preocupado demais. E eu estou colocando aqui para o Senhor, porque eu quero que o Senhor vá colocando a minha mente, o meu coração, em alinhamento com o seu. Eu não tenho paz, mas o Senhor tem. Eu não tenho calma, mas o Senhor tem. Eu não tenho resposta, mas o Senhor tem. Em mim não há nenhuma paz, mas no Senhor há a paz que excede todo entendimento. Então eu estou de joelho aqui para o Senhor, colocando a tua mente e o teu coração em mim. E aí eu vou ficando alinhado. E aí a hora que você levanta de lá da oração, você olha e fala, a coisa ainda está tudo aqui, mas você fala, cara, mas meu coração alinhou-se. A oração é alinhar a mente e o coração a Deus. É para isso que a oração serve também. E em sexto e último lugar, orar é entregar as coisas para Deus. E a gente começa entregando coisas que a gente não tem controle. E conforme a gente vai praticando isso, a gente vai começando a entregar todas as coisas para Deus. As que a gente não tem controle, a gente entrega por quê? Porque não tem controle, né? Então, entregar coisas que não tem controle é fácil para Deus. Aí a gente vai praticando, e daqui a pouco a gente está entregando todas as coisas a Deus.
Mas não de forma automática. Aquele jeito que você fala assim, não, Deus está nas tuas mãos, tal. Não. Mas você vive com a certeza de que não importa a circunstância que te arrodeie, a tua vida está guardada na mão de Deus. E você tem a certeza que não importa o que aconteça, a mão de Deus vai te sustentar. E aí você já não precisa mais ficar ansioso, você já não precisa mais ficar preocupado. E aí as pessoas olham para você e falam assim, como é que você consegue manter isso? Você fala, a minha vida está na mão de Deus. Minha vida está na mão de Deus. Eu entreguei. Entreguei as coisas que eu não controlo, entreguei as que eu controlo, entreguei as coisas que eu desejo, entreguei as coisas que eu preciso, e agora eu estou sossegado. Mas a realidade não mudou. Não mudou, mas eu não me preocupo. É só a oração que vai conseguir fazer isso, porque é na oração que você vai despejando, sabe? Você vai colocando. É na oração que você vai pedindo para Deus aquilo que você sabe que precisa. É na oração que você vai entrando no cano da vontade de Deus e vai submetendo a tua vontade à vontade dEle. Vai alinhando a tua mente, o teu coração, vai começando a desejar certo. É na oração, irmão. Mas o mais fantástico dessa oração de Abacuque, que mais me pega, assim que me pega mesmo, de todos os ensinamentos que ele dá, é que o Abacuque nos ensina aquilo que talvez seja a maior dificuldade para nós, que é aprender a ficar em silêncio. Ficar em silêncio talvez seja o maior desafio de todos os seres humanos. Ficar quieto. E lá no capítulo 2, no versículo 1, ele diz, ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, e aguardarei para ver o que ele me dirá. A gente vai nessa dinâmica aí, a gente fala, e você deságua em Deus, e você fala tudo que você tem para falar, e você pede coisa, e você volta, e você vai de novo, e você tenta se submeter a Deus, e você não consegue, e você tenta de novo, e você vai, e você fala com Deus, e aí você começa a conseguir, daí você tenta ver teus desejos, e briga com os teus desejos, e atualmente fica preocupada, você fica ansioso, você fala de novo com Deus, e você se levanta, e você volta, e você vai, e tal, e quando você termina, você levanta e vai embora. Você vai embora e Deus não te falou nada. Eu fico imaginando que Deus se levanta do trono nessa hora e fala assim, eu vou agora abençoar, e Deus você foi embora. Preocupado, ansioso, atribulado. A gente conhece o Deus do fogo, do vendaval, do terremoto. A gente não conhece o Deus do silêncio. A gente tem dificuldade com Deus do silêncio. Jesus orientando-nos a orar, ele diz assim, quando vocês forem orar, vocês entrem no quarto, fechem a porta. E ele não diz que o Pai dele que nos ouve, ele diz que o Pai dele que nos vê. O Pai dele que nos vê, nos dará a recompensa. As orações mais profundas são feitas em silêncio. Só que a gente não tem essa capacidade. A gente não consegue entrar na torre de vigília e guardar a nossa posição
até que Ele nos fale. A gente entra na torre de vigília e começa a falar. E quando chega a hora dele falar, a gente vai embora. Por isso eu encorajo você. A oração para mim é tabu ainda. Eu não consigo te ensinar nada. Mas eu quero te encorajar. Quando você for orar, entre no teu quarto. Dobre o teu joelho e comece a falar. Fale. Fale, vai falando, vai brigando, vai colocando para fora, vai tentando dizer para Deus que você não concorda, brigue com Deus, tome umas porradas, fique manco, volte, fale de novo, alinhe coração, mas lá pelas tantas vá silenciando as vozes na tua cabeça, uma voz silenciada a cada momento. Vai ficando quieto. Aí você tem um ruidinho e você fala... Quieto. E a hora que estiver quieto, não levante. É nessa hora que você abre o teu ouvido. Porque a oração vai começar. Quando o quarto estiver quieto e você conseguir ouvir um barulhinho lá fora, nessa hora você presta atenção. É nessa hora que ele levanta. Será que você consegue ficar quieto um pouquinho? Quieto. É no silêncio que a oração começa, irmão. É no silêncio. Que Deus nos dê a graça necessária para aprender a ouvir. A gente é muito bom de falar. Que o Espírito Santo hoje nos ensine a ouvir. Para a glória do nome dele. Amém. Amém. Sonhos e ambições tenho sim, almejo sim, porém não vivo eu, Cristo vive em mim. Meus olhos